Prezados colegas, bom dia. É com muita satisfação que nós iniciamos aqui esse webinar Covid 2019, uma discussão sobre os retornos às atividades da sociedade frente ao cenário atual da pandemia. E, na realidade, nós seremos brindados hoje com duas experiências brilhantes a respeito de etapas diferentes da epidemia da Covid. Agradeço aí o apoio da diretoria científica, na pessoa do doutor Antônio Carlos Palando Chagas, esse ilustre professor que abrilhanta a trajetória científica da Associação Médica Brasileira, e gostaria de passar a palavra a um ilustre conferencista que hoje ouso chamar de meu amigo, professor Robert Janney, professor da Harvard Medical School e executivo da Cambridge Health Alliance. Meu caro professor Robert é uma pessoa que gosta muito do nosso país, tem um domínio fantástico do nosso idioma. Professor, o senhor está com a palavra. Muito obrigado pela introdução. Estou muito orgulhoso para compartilhar com vocês esse evento hoje. Então, estou muito orgulhoso de combinar com vocês hoje nesse webinar sobre a crise de Covid. E tenho o prazer de compartilhar com vocês as preparações que fazemos aqui em Cambridge, Massachusetts, por essa crise pandêmica. Temos a vantagem que estamos uns 3, talvez 4 semanas no avanço de vocês em nossa experiência com esse tsunami da doença. Então, eu posso compartilhar com vocês como foi os resultados de nossas preparações para essa pandemia. Então, quero explicar como mudamos nosso modelo de atendimento rápido para responder a essa pandemia. E o problema não é unicamente um problema técnico, médico, mas também um problema político. Temos esse problema aqui nos Estados Unidos e eu sei com certeza que também no Brasil tem uma briga sobre política social, política de saúde. E não quero entrar na briga, mas quero notar que a briga é muito forte e contribui à confusão e dificuldade para responder a essa pandemia. Nosso presidente Trump sugeria semana passada que talvez pode injetar produtos de limpeza no sangue, coisas loucuras. Então, eu quero explicar na minha agenda brevemente minha apresentação. Quero explicar nossas preparações, quero explicar como mudamos o modelo ambulatório, especificamente a atenção primária. Quero explicar nosso sistema de triagem do call center para gestão dos casos respiratórios e preparar uma clínica especial para avaliação dos sintomas respiratórios, preparações dos hospitais e o que aprendemos. Essa brevemente vou apresentar hoje. Eu fui no Brasil durante o Carnaval. Carnaval foi um momento de alegria para todos nós e um momento de inocência, porque não sabemos o que vai acontecer nos dias e semanas seguintes, e tenho um pouco de vergonha de mostrar a próxima foto, mas isso foi minha fantasia do Carnaval. Foi mais ou menos uma piada, mas o coronavírus não é uma piada. É uma situação bem séria. Agora, o mundo total, temos 3 milhões de óbitos de coronavírus, 3 milhões de casos de coronavírus, em 3 desses em meu país, nos Estados Unidos. Então, nossos especialistas de saúde coletiva nos avisaram para fazer uma intervenção para, como se diz em inglês, flatten the curve, porque sabemos que a capacidade do sistema de saúde foi limitado e sem intervenções para adiantar a onda do doença,
será fácil para superar nossos recursos. Então, essa foi a raiz de entender que a demanda vai superar a disponibilidade de serviço e as intervenções de saúde coletiva de distância social, quarentena e isolação. E podemos ver aqui nos Estados Unidos que essas intervenções foram eficazes. Por isso, é importante para aprender essa aula e não faz um erro de liberar a população para andar em sua dia por dia normal antes que passe essa onda enorme da doença. Também, para preparar, tem que mobilizar recursos. Por exemplo, o sistema hospitalar tem um certo número de leitos. Dupliquemos nossos leitos de UTI aqui em Massachusetts. Dupliquemos. E aumentemos muito os leitos de medicina e cirurgia no hospital para acomodar pacientes e também organizemos vários outros lugares para dar tratamento pelos pacientes que não precisem hospitalizar, mas precisem de serviço. Esse foi um desastre e temos que planejar por um desastre em todos os lugares do sistema de saúde. Hein? Mas essa é uma piada, mas é uma boa piada. Isso é o medicamento mais eficaz para evitar a crise do coronavírus. Tá? Ficar em casa. Harvard fechou. De repente, Harvard fechou. Essa é a minha faculdade. A única pessoa no campus do Harvard naquele dia foi mim e meu cachorro, lá no estátua de John Harvard. Então, temos essa informação que mostra que a demanda vai superar a prestação do serviço, e esses são dados americanos de uma fonte muito forte no estado de Washington, IHME, e se quer pesquisar esse site, vale a pena para ver seus modelos preditivos. Nossa experiência mostra isso principalmente, que essa é uma doença principalmente dos idosos. Né? Os casos são distribuídos numa população certa, mas as hospitalizações são mais comuns nos idosos que a gente mais jovem. E isso também reflete na mortalidade. A taxa de mortalidade na gente, além de 80 anos de idade, é enorme. E essa é a nossa observação. Os mais jovens não são totalmente livres de doença e tem vários casos bem tristes de óbitos de gente jovem e robusta. Mas essa é a exceção. A coisa principal é idosos e pacientes com doenças crônicas. O impacto enorme aqui em Boston, o lugar mais triste, foi essas casas de repouso, os lares dos idosos, em que temos populações em um prédio com taxa de infecção de 50%, 60%, 80% da facilidade e também o staff. E essa manda uma crise dupla, porque tem pacientes doentes e não tem ninguém para atender às necessidades deles. E vocês têm que preparar por essa, porque vai repetir lá no Brasil. Já fiz, e já sabemos que em São Paulo, nesse lugar em Rio Grande do Sul, já aconteceu e vai aumentar no Brasil. Outra coisa para entender da nossa experiência é a desproporcionalidade das infecções e dos óbitos. A população negra, por exemplo, tem um impacto de óbito muito mais grande da sua porcentagem da população. Em Washington, capital do nosso país, em uma cidade com 45% negro, 75% dos óbitos foram nessa população negra. É uma situação bem triste, bem interessante, mas mostra a vocês com alto contraste
as desigualdades em nossa sociedade e também as dificuldades, se você é pobre, de acessar serviços de saúde, nutrição, etc. E essa mostra no concentração dos casos. Aqui é um mapa de Massachusetts e pode ver que em um lugar perto de Boston tem uma concentração dos casos muito mais alta que em outros lugares do estado. E esse lugar é em nossa região de responsabilidade do nosso sistema de saúde público, em que eu tenho orgulho de servir por 40 anos. Aqui é um geomapping dos casos da Cambridge Health Alliance e pode ver essas concentrações em verde e azul dos casos e também dos óbitos em laranja e vermelha. Tem concentrações da doença. E uma cidade específica é um caso de interesse, Chelsea, Massachusetts. Essa é um polo de imigrantes. Essa cidade tem casas pequenas com 5, 8, 10 pessoas por quarto nessas casas. É fácil para transmissão dessa infecção respiratória de uma pessoa a outra. Por isso, a prevalência de COVID nessa comunidade é enorme e os óbitos são enormes também. Tem impacto também do nossas intervenções sociais para evitar contagião, que a economia caiu, tem muita gente que não tem acesso à comida, etc. E temos que colocar sistemas de distribuir comida para gente de baixo recurso nessas polos. Os determinantes sociais da saúde continuam para representar uma ameaça enorme a essa população. Tenho orgulho de trabalhar com um grupo de médicos, pesquisadores, autores e publicamos essa semana, meu grupo, em que tenho tanto orgulho, publicou essa semana em Up to Date uma explicação de nossas intervenções ambulatórias para responder à crise de COVID. E quero referir vocês tudo a esse artigo, porque vale a pena para ler. Tem todos os protocolos que usamos por classificar os casos, ajustar o risco e os protocolos de intervenção. É gratuito para vocês para copiar nossos protocolos e quero recomendar que façam agora, porque quando vem a onda de doença em 3 semanas lá no Brasil, será tarde. Começa hoje suas preparações, por favor. Quero mostrar minha clínica da atenção primária. Sou médico da atenção primária. Transformemos essa clínica de um lugar de atendimento presencial, 100% presencial, e 2 dias mais adiante, depois do começo do pandêmico aqui em Boston, fechamos as portas e mudemos a 100% telemedicina nesse lugar. Aqui, no lado direito da tela, é nossa reunião de planejar a mudança na mesma dia de visitas presenciais até visitas de telemedicina. Então, telemedicina, antes disso, foi uma intervenção muito rara aqui em nossa comunidade, só em lugares muito especiais, e foi proibida para consultar com pacientes pela telemedicina, só foi médico a médico, e ninguém pagou por esse serviço. De repente, o governo, o Medicare, Medicaid, todos os planos privados começaram a pagar o mesmo preço por 15 minutos no telefone que 15 minutos presencial. E quase todos os médicos aqui em Massachusetts mudaram a telemedicina em só uns dias. Para facilitar isso, foi uma grande vantagem que temos 10 anos de investimento em um prontuário
prontuário eletrônico, porque se não pode examinar os pacientes, se está em casa, não tem a ficha do papel, tem acesso fácil pela ficha eletrônica em qualquer lugar. Agora, também quero explicar a vocês umas intervenções especiais pelo pandêmico em focos aos pacientes com sintomas respiratórios. Comencemos de organizar um call center aqui com enfermeiras e cada paciente que ligou qualquer de nossas clínicas de atenção primária mandaram a ligação ali ao call center. E essas enfermeiras tudo têm os protocolos que está bem claro aqui no up-to-date. E eles usaram esses protocolos para mandar pacientes com sintomas menores para ficar em casa e instruções para autocuidado. Outros mandaram para exames do COVID. Um outro grupo mandaram para nossa nova clínica respiratória, que eu vou explicar em 2 minutos. E uns mandaram pelo pronto-socorro. Mais ou menos 5% das pessoas que ligaram precisavam atendimento no pronto-socorro. Esse sistema de call center foi extremamente eficaz. Eu trabalhei no início da epidemia nesse centro de triagem, médico de controle, e eu, com 67 anos, eu fui atrás do cortinho. Eu não fui com contato direto com pacientes, por causa da minha idade. Mas por vir esse grupo dos médicos jovens, hermosos, eles foram a gente que escolhemos para dar serviço direto pelos pacientes em nosso centro respiratório. O centro respiratório é uma conquista. Esse foi um centro que lançamos em 2, 3 dias, com tudo as máscaras, roupão, etc., para proteger o staff. Não foi nenhuma infecção em nosso staff, nesse centro respiratório, nas últimas semanas. Nenhum. Mas avaliaram todos os pacientes com problemas de respirar, com falta de ar, ou outros sintomas ou riscos altos, idosos, pacientes com diabetes, asma, doenças cardiovasculares, etc. Cada paciente recebia uma prova de COVID e um exame físico e organização de um atendimento em casa. O call center ligou cada 2 ou 3 dias depois de uma visita ao nosso centro respiratório. Outro sistema que organizamos por pacientes que precisaram de exames do COVID, mas não precisavam uma consulta direto, presencial com o médico, foi esse centro de drive-through testing, em que o paciente nunca sai do carro. A enfermeira lá com seu equipamento protetivo pode tirar o nasopharyngeal swab do COVID e mandar ao paciente e ligamos mais tarde com os resultados. Reservamos 2 clínicas em nossa rede para visitas presenciais para gente que foram livres de COVID. Antes de mandar um paciente aqui nessas clínicas, temos que primeiro fazer um rastreamento dos pacientes para saber com certeza que não tem nenhum risco de apresentar-se com sintomas de COVID. Mas lá tem ainda um certo número dos pacientes, mais ou menos 1 ou 2% de nossas visitas, precisaram de serviços presenciais por uma intervenção física. Então, essa quadra mostra do lado direito ao lado esquerdo do tela. Antes da crise, nossas clínicas foram 100% presenciais e em 2 semanas, todas as clínicas em nossa rede mudaram de presencial a quase tudo de telemedicina. E vocês podem fazer a mesma para proteger
os pacientes e também para proteger os profissionais de saúde. Então, vamos falar brevemente sobre o hospital. Foi necessário para reorganizar nossos hospitais. Tiramos enfermeiras e outros staff de várias clínicas e mandamos pelo hospital para aumentar o personal do unidade hospitalar. Deixamos imediatamente todas as cirurgias seletivas, primeiro para liberar os recursos para a COVID e também para proteger os pacientes saudáveis para não entrar no hospital. Foi necessário para começar um programa de treinamento de como se usar essas máscaras, roupas, etc., para controlar a infecção. Teremos todos os ventiladores livres das salas cirúrgicas, de pós-anestesia, etc., do militar, nossas fábricas produziram ventiladores extras, porque nossa crise foi uma falta de ventilador. Nossas unidades pós-operativas, pré-operativas, mudamos até UTI auxiliário. Anestesiologistas, cirurgiões, enfermeiras, anestesistas, todos mudaram ao trabalho de UTI. E, ao começo, tentamos de segregar os pacientes infecciosos dos pacientes que não foram infecciosos. Ao final dessa crise, isso foi impossível, porque eu vou mostrar uma informação em um minuto para mostrar que essa onda atualmente consumia todos os recursos do hospital. E ao final, quero explicar isso em um momento, essa mudança que fizemos até umas unidades paliativas para pacientes fim de vida que não são candidatos para ventilador. Nosso plano de desastre foi ativado e a gestão do hospital mudou imediatamente a uma operação quase militar. Proteção do staff foi nosso objetivo primário e você tem que repetir isso, porque se o staff fica doente, não tem ninguém para atender os pacientes. E pensamos facilmente de proteção dos médicos e enfermeiras. Frequentemente esquecemos de dar proteção para outras gente essenciais pelas operações hospitais, especialmente a gente que trabalha em limpeza, porque as operações têm que continuar e se elas ficam doentes, não podemos continuar as operações do hospital e os pacientes são sem ajuda. Então, proteger todos. Essa foi uma conquista, esse foi um projeto meu em que estou extremamente orgulhoso. Você vê fotos aqui de um centro de fisioterapia. E nossa ideia foi para mudar esse centro de fisioterapia imediatamente a um centro de atendimento paliativo, sem usar recursos hospitalares. Então, pode vir os leitos lá. Esses são leitos do látex, inflatável. Não é um leito hospitalar, mas para gente que tem só 2, 3 dias de expectativa da vida. E o staff dessas unidades foram tudo ambulatórios. Fizemos um programa de reentrenar enfermeiras da atenção primária, de pediatria, obstétrica, até enfermeiras de atendimento paliativo. E elas aprenderam suas aulas de repente e ofereceram pelas últimas semanas atendimento legal de cuidado paliativo para nossos pacientes. Aqui é outro centro que mudamos, um centro de exames cardiovasculares, teste dos esforços, ecocardiograma, etc. Não fazemos nada desses testes durante a crise, então esse espaço foi liberado para nós para dar também tratamento paliativo aqui. Triste, mas necessário. Aqui é uma quadra que mostra de esquerda à direita da sua tela os casos de COVID. Casos normais sem COVID representaram azul. Casos em que COVID foi suspeito, amarela.
e casos de Covid, que sabemos com certeza, vermelha. E pode vir esse cronograma de mudança do nosso serviço hospitalar, nosso serviço de UTI, de repente até quase 100% Covid. E isso vai repetir lá no Brasil. Tem predições que a atenção primária será insustentável se continua o sistema de pagamento por fee-for-service. E essa crise mostra isso. Se não se foi por pagamentos do governo e dos operadores privados em captação, não podemos sustentar essas mudanças enormes em nossas redes. E esse é um componente de minhas predições pelo futuro. Então, vamos finalizar aqui para entender os desafios. O primeiro desafio foi para a gestão dos depósitos, de supply chain, porque ventiladores, máscaras, roupão, farmacêuticos essenciais por atendimento no UTI, essas precisaram mudanças emergentes para manter o equipamento que precisa nossos times. Segunda, proteção do gente que trabalha no sistema de saúde, porque, como eu dizia, se eles ficam doentes, não podem servir nossos pacientes e nossos pacientes serão sem defesa. Número 3, temos que sempre pensar de trauma psicológica pelos pacientes, que será a próxima onda de doença que vamos enfrentar aqui em Boston, mas também para nós. E temos que atender a nossas próprias emoções. É essencial para acompanhar essa tsunami de doença. Número 4, pensar no avanço das decisões de triagem quando falta recurso. Estou muito feliz para reportar que agora, no pico de epidêmico, não foi necessário para negar nenhum caso que precisava um ventilador. É verdade que o rede público está cheio. Nossa taxa de ocupação de nossos leitos UTIs foram 97%. Em nossa unidade também, outra unidade em Boston, pública, Boston Medical Center. Mas o rede privado tem vagas. Tem uma taxa de ocupação de mais ou menos 60% no rede privado. E no Brasil tem que aprender disso. Esse é o momento, essa é a oportunidade para quebrar as morais entre privado e público. Porque mandamos nosso volume excessivo aos hospitais privados e eles aceitaram nossos pacientes sem queixas. E ao final, temos que pensar e atender à estabilidade financeira de nossos sistemas hospitalares, redes, etc. Estamos estimando que os hospitais em Massachusetts estão perdendo $1 bilhão cada semana nessa crise. Essa, obviamente, é insustentável e é uma coisa que manda planejamento e umas negociações com os pagadores e o governo para suportar. As aulas que aprendemos, bem, número 1, flexibilidade e a capacidade de fazer decisões rápidas é essencial. Aprendemos também que estamos extremamente resilientes. Podemos sustentar mais que poderia imaginar. O impossível agora é possível. Número 3 é adaptamos a uma nova maneira de prática de medicina, sem experimentar, sem testar, só para mudar em um dia a telemedicina, a outras maneiras de dar tratamento aos pacientes. Aprendemos que o investimento do pronto eletrônico é incalculável do valor, porque essa informação disponível em cada minuto, em cada lugar, tem um benefício enorme. Também, o benefício enorme do nosso investimento em atenção primária,
porque cada paciente na nossa rede tem um médico, tem uma equipe multidisciplinária, tem um número telefônico que pode ligar e podemos vincular cada pessoa doente ou saudável com sistemas de tratamento que são necessários. Aprendemos a importância de elicitar as vontades dos pacientes, porque tem muita gente que precisaram de ventilador, tem outra gente que não deseja esse tipo de suporte de vida avançada. E não quero dar um paciente para umas 2, 3 semanas de torturar na fim de vida com intervenções intensivas se o que deseja essa pessoa é paz. É importante para notar isso. Ao momento que entra no UTI e usa o ventilador, a taxa de mortalidade é 88%. Então, essas são decisões extremamente importantes para considerar na avança. E ao final, aprendemos que pode trabalhar com médico sem acesso às provas suplementares, sem acesso a raio-x, tomografia, cardiograma. Podemos fazer muita medicina só baseado em conversas com pacientes no telefone. E essa foi uma surpresa muito positiva. Então, quero finalizar para fazer umas predições previstas pelo futuro. Porque a medicina nunca vai ficar igual depois dessa crise. Esse é um evento uma vez em 100 anos e vamos aprender muitas aulas dessa experiência dolorosa. Primeiro, não tem dúvida agora da necessidade da atenção primária. Se foi um debate sobre isso, já está ao fim do debate. A atenção primária é o chave de organizar um sistema de saúde em uma maneira eficaz. E vai haver muita atividade nisso no futuro. Número 2, telemedicina não vai sair. Será uma ferramenta que vamos usar em nosso dia por dia e reorganizar nossos tratamentos ambulatórios para uma porção presencial, outra porção de telemedicina. Próxima predição é que barreiras quebraram, vai ficar sem morais futurais. Então, as barreiras entre hospital, comunidade, especialidades, médicos, enfermeiras, recepcionistas, técnicos. Agora temos muito mais igualdade no sistema e vamos aprender disso para fomentar um sistema baseado muito mais em equipe no futuro que foi no passado. E ao final, esse estresse extraordinário financeiro no sistema de saúde, temos que adressar pública, privada, tudo. Essencial. Porque temos que suportar as instituições que existem e temos que esquecer essa ideia que medicina é uma indústria como as outras fábricas. Temos que construir uma capacidade de reserva pelo futuro. Essa foi em ausência antes dessa crise e temos que nunca esquecer isso e continuar nossas reservas pelo futuro. Então, quero notar uma coisa que Martin Luther King dizia que só no escuro pode vir as estrelas. Esse é o momento, amigos, de obscuro extremo. E temos muitas estrelas que agora, só agora, nesse momento de crise, pode vir o trabalho heróico das nossas enfermeiras, da nossa equipe de limpeza dos hospitais, de nossos técnicos de enfermagens que entraram no hospital para ajudar as enfermeiras, etc. Esse é um momento de orgulho enorme. Quero oferecer a vocês força, prepara-se e muito obrigado. Muito bem.
Meu querido professor Robert Janet, em nome da Associação Médica Brasileira, é uma satisfação enorme cumprimentá-lo e agradecer pela sua brilhante aula, muito mais do que uma aula. Eu vi que o senhor falou, e eu sou cardiologista, o senhor falou com o coração, de quem ama o que faz e que também ama o nosso Brasil. Teremos tempo depois para fazermos comentários, e eu queria só dizer que é a terceira vez que a nossa diretoria científica se reúne e está realizando evento através desta condição. Nós tivemos uma primeira oportunidade com o secretário de Saúde de São Paulo, ainda presencial. Posteriormente tivemos um importante evento onde trouxemos a experiência de como alguns dos principais hospitais brasileiros se prepararam para o problema da pandemia do Covid, onde ouvimos colegas do Einstein, do Sírio, do Ministério da Saúde, do Hospital do Coração e do Hospital Universitário Mário Covas. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade muito grande de trazer a experiência americana de uma cidade onde eu tive o privilégio de passar parte da minha vida, Boston. O senhor está lá na maravilhosa Cambridge, um dos locais mais lindos dessa costa de Massachusetts, e nós vamos poder colocar agora também a importante apresentação do professor Vanderlei Bernardo, que é nosso colega aqui na Faculdade de Medicina da USP, onde ele é professor livre docente. Eu só queria lembrar a todos os colegas brasileiros, e para impactar um pouquinho mais aquilo que o senhor falou e aquilo que o Vanderlei vai colocar, que de ontem para hoje, no último boletim que nós tivemos no Brasil, nós tivemos 449 óbitos fechados ontem à noite, elevando para 5.466 casos, o que leva a uma taxa de letalidade de 7%. Nós já temos um total de 78.182 casos. Aqui, em São Paulo, no nosso estado, que é aquele que tem o maior número, nós estamos hoje com 2.247 óbitos, ainda teremos óbitos que serão computados até hoje às 18 horas, e com 26.158 casos. Portanto, a pandemia chegou ao Brasil e, como o senhor bem falou, ela vem rápida e ela vem realmente levando a importantes complicações e com alta taxa de letalidade. Professor Vanderlei, a palavra é sua, muito obrigado. O professor Vanderlei, além de tudo, faz parte de nossa diretoria científica, é o coordenador de diretrizes de nossa Associação Médica Brasileira. Obrigado, Chagas, pela apresentação. Agradeço ao professor Robert pelo seu compartilhamento de dados lá de Boston. Agradeço ao Dr. Lincoln pela oportunidade e o convite de nós estarmos juntos aqui. E eu começo a minha apresentação lembrando que certamente existe uma grande ansiedade por parte de toda a comunidade mundial de sair da condição de quarentena ou lockdown. Eu ponho os dois termos aqui, gostaria de usar apenas um deles, mas como eles têm significados infelizmente diferentes, por conta das medidas serem tomadas de maneira fragmentada, eu coloco os dois temas aqui como sinônimo. E essa ansiedade pela saída da quarentena, da condição de lockdown, da condição de isolamento, ela tem como vários motivos econômicos, psicológicos, da ideia de todo mundo voltar às suas atividades diárias usuais, mas existem alguns pré-requisitos, alguns elementos aqui que devem ser considerados antes, durante e depois dessa saída. É sobre isso que eu vou hoje conversar com vocês. O motivo da quarentena e do lockdown, alguns chamam de achatar uma curva, mas, na verdade, o motivo ele é um pouquinho mais profundo. Obviamente, nós nos preocupamos em ganhar tempo para se preparar, mas imaginem que isso começou em janeiro, na China, e nós já estamos praticamente em maio. Creio que houve tempo suficiente para qualquer lugar do mundo, hoje via internet, para se preparar.
E, na verdade, o problema maior é quanto que nós acreditamos que o que acontece com os outros vai acontecer conosco. Esse é um fator limitante no processo de tomada de medidas. O motivo pelo qual a quarentena também acontece, então, é como um instrumento, às vezes, de controle da epidemia. E sabemos que a quarentena por si só, o lockdown por si só, não controla o número de casos. Reduz, mas produz vários clusters dentro dos domicílios de doentes que acabam gerando doença entre si e, consequentemente, esse spread ele ocorre através dos clusters, não mais populacional. A redução de casos é óbvia, a redução de mortalidade também, mas a epidemia não é controlada através da quarentena. A quarentena é apenas um momento onde se usa de um tempo precioso para se preparar, mas os elementos fundamentais, as variáveis utilizadas para efetivamente controlar a doença, devem estar associados à quarentena. Então, a quarentena dentro de ambientes mundiais, de países, de cidades, ela tem um problema no seu nascimento. Ela pode ser um instrumento para se preparar e ganhar tempo, mas ela também pode ser um instrumento ingênuo de achar que, por si só, ela controla a ocorrência de casos novos. Singapura, apesar de todas as medidas tomadas recentemente, um exemplo no controle da doença, quando saiu da quarentena, está tendo já de novo uma explosão de casos. A Inglaterra, idem, os próprios americanos também em alguns estados. Então, o perigo de lidar com a quarentena como uma medida isolada de controle da doença é o depois. Como o professor Robert, quando discutimos semana passada sobre o assunto, é a preocupação dessa segunda onda. Uma revisão Cochrane, a pedido da Organização Mundial de Saúde, foi realizada de maneira rápida. Aqui eu faço uma parte. Sempre que alguém falar que fez uma revisão Cochrane, ela tem que estar publicada. Não existe revisão Cochrane não publicada. Revisão Cochrane é publicada. Então, esta aqui é uma revisão rápida, publicada, disponível para todos nós, e ela estuda a questão da quarentena sozinha ou associada a medidas de saúde pública e qual é o benefício dessa associação. Então, algumas delas estudadas são restrição ao trânsito e à locomoção, e aí o problema do fechamento de fronteiras, que a Itália, muito sabiamente, e também um pouco tardiamente, mas o fez, e conseguiu controlar bastante a migração da doença do norte para o sul. O fechamento de fronteiras, ele transforma um país ou um estado em um ambiente controlável. Quando não há esse tipo de preocupação do trânsito e locomoção, é óbvio que você está falando como se fosse uma grande casa e todo mundo dentro. O fechamento de escolas e de ambientes coletivos e o distanciamento social e proteção individual, não só dos trabalhadores de saúde envolvidos no hospital, como também da própria população, dos trabalhadores e do convívio social. Essa associação com a quarentena produz redução na transmissão, redução na mortalidade e redução nos casos novos. Diferente do conceito que muitos têm, como eu falei, ingênuo e prematuro, de entender que a quarentena por si só controla o espalhamento, o spread da doença pelos países. Então, pensando nesse assunto, como sair com segurança do lockdown ou da quarentena? E as principais variáveis envolvidas. Então, se nós pensarmos nas principais variáveis envolvidas, podemos aqui listar algumas delas. O valor e a importância dos assintomáticos. Qual é o ponto na curva onde vai se tomar a decisão de sair ou se começar a sair da quarentena? Que métodos diagnósticos estão sendo empregados e vão ser empregados durante esse processo de saída? Quanto que o local, a região, tem dados de distribuição da doença? A estrutura de leitos disponíveis, qual é a estrutura de leitos disponíveis hoje e quanto ela arca com a capacidade de atenção não só aos Covid-19, mas também aos pacientes não Covid, e como ela vai se comportar depois da saída, ou até durante essa saída. Quais são as proteções individuais que estão sendo implementadas nas forças de trabalho
e também quanto culturalmente a população aceita a ideia de uma mudança cultural que não é um problema para a Ásia. A imunidade de rebanho, ela é uma realidade, a imunização definitiva, ela já está comprovada, e aí sim pensar em como vai entrar dentro de um ambiente produtivo e de lazer, e quais vão ser as prioridades do país. E fundamental, não terminar esse processo com arrependimento, porque a volta, ela geralmente é muito pior do que a ida. A literatura hoje, e isso felizmente é um ganho muito grande, à medida que os trabalhos vão sendo publicados, as experiências vão sendo acumuladas, coisas como temperatura, umidade do ar, etc., saem daquele ambiente que, se vocês lembrarem, muitos falaram que o calor não vai haver problema, fiquem no sol, vitamina D e tantas outras formas de terapêutica que não vão se consolidando ao longo do tempo. Então, mesmo que nós não tenhamos uma vivência prática, e eu não tenho essa vivência prática definitivamente, nós, através da vigilância, da busca, da avaliação crítica, do acompanhamento de como as coisas vão se consolidando, elas vão vindo e desaparecendo, Mas algo que se consolidou, tem se consolidado na literatura, é a importância do assintomático. O assintomático é transmissor. Existem casuísticas que vão de 25% a 40% de pacientes assintomáticos no nosso meio. Ele pode ser transmissor ou até mais, mas um valor estimado de 85% dos casos. A transmissão é de 55% por indivíduo. O tempo médio de transmissão, é de 21 dias, podendo se estender até quase 1 mês e meio da capacidade de transmissão do assintomático. Ele transmite de maneira semelhante ao assintomático, apesar de haver, obviamente, uma maior transmissibilidade e obviedade em quem está espirrando, quem está tossindo, mas o sintomático, com as devidas proteções, e em relação ao assintomático, ele não tem uma diferença significativa na sua capacidade de transmissão. A transmissão domiciliar do assintomático, ela chega a gerar um odds ratio de 84,5 vezes mais do que o indivíduo que não tem doença ou que não está contaminado. O assintomático, ele gera mais assintomáticos. E por isso que o conceito de que o assintomático deve ser testado, ele é importante. Então, imaginem você num ambiente onde nem o sintomático leve é testado. Qual é a capacidade desse ambiente sair de maneira segura da quarentena e do lockdown com pessoas que estão com doença, não estão manifestando sintomas, mas que são potencialmente transmissores. Modelos são, assim, abundantes. Nós temos uma quantidade grande de modelos. Muitas pessoas, matemáticos, estatísticos, gerando vários modelos. A maioria deles é como predição de voto. Todos, ou pelo menos uma grande maioria deles, já caiu por terra por conta dessa pluralidade na transmissão da doença. Mas o mais importante é que os modelos não baseados em dados locais são modelos muito perigosos. Esse que eu estou aqui apresentando na tela para vocês é o modelo de Singapura. Singapura acabou de ser surpreendida com um novo pico de doença ao sair da quarentena e do lockdown. Esse pico de doença, então, ele geralmente é estimado baseado no comportamento viral no mundo e não nos locais. Ele é dissociado das medidas de saúde pública executadas localmente. Óbvio que lugares que têm uma medida de saúde pública mais rígidas, mais rigorosas e uma capacidade de teste, de mapeamento, de distribuição maior, ele vai ter um comportamento diferente do comportamento viral ao longo do mundo. São dissociadas, então, desses dados de distribuição local. E não consideram a importância dos clusters gerados com a quarentena e com o isolamento social no padrão de transmissão. É claro que, se nós formos pensar em termos de distribuição da doença no Brasil, nós precisaríamos ter um mapeamento, não dos casos que aparecem, dos casos que surgem no hospital, porque eles geralmente são de moderados a graves. E esse mapeamento de caso moderado a grave, ele não traduz a maioria dos casos que são leves ou assintomáticos.
E, consequentemente, eles não permitem um controle da transmissibilidade apropriado. E aí que nós vivemos o drama da sobrecarga do sistema de saúde, da dificuldade de gerarmos estratégias preventivas e que não traduzem, obviamente, um dado relacionado a modelos de previsibilidade. É claro que todos gostaríamos de saber qual é o ponto no qual nós vamos começar a nossa saída, ou seja, quando na descida da curva. Mas isso, sem dado local, gera muita incerteza e insegurança. As curvas, elas são extremamente perigosas. Eu vejo curvas com os mesmos dados que vocês estão vendo aí na tela, com um platô. Eu não consigo imaginar de onde surgiu esse platô. Existem grupos fazendo curvas baseadas em casos novos, em óbitos novos, cumulativas, número absoluto, pela tendência, com aumento estável, e aí criam os platôs que são artificiais, porque o aumento estável, seja de casos de óbito, seja de casos novos, não mostra que a doença está sendo controlada. Mostra apenas que o aumento exponencial criou um ritmo. O problema do ritmo de aumento exponencial é que ele produz os mesmos danos no sistema de saúde e de mortalidade acumulada. Então, o ponto sugerido para nós sairmos de um lockdown, qual é? O ponto de ascensão, seja de casos novos, seja de óbitos novos, ou mesmo de acumulados. É esse o ponto que nós nos preparamos para sair do lockdown. Nós saímos do lockdown porque ele é insustentável, economicamente, socialmente. Qual é, na verdade, a motivação? Se nós entramos numa quarentena e lockdown para controle da doença, obviamente, no meu modo de entender, sair do mesmo tem que ser com o mesmo propósito, controle da doença. Então, a curva ascendente, como o professor Chagas, no começo da nossa conversa hoje, observou, ela é uma realidade hoje nacional. Surge, como eu vou falar daqui a alguns minutos, surge o conceito de nós podemos então fazer isto de maneira local, regional, loco-regional. Pensem, se nós não temos barreiras e fronteiras, qual é o conceito de local e de regional? Se nós não conseguimos controlar localmente, regionalmente o trânsito e o fluxo das pessoas, qual é esse conceito demográfico de barreira ou de paisino que nós temos? Então, na verdade, se nós não temos esse controle de trânsito entre as pessoas, e metrópoles como São Paulo ou as capitais têm essa dificuldade. Vejam pela manhã a Castelo Branco, a Bandeirantes e outras avenidas de chegada em São Paulo. Elas estão lotadas. Esse trânsito de entrada e de saída é um grande vetor de distribuição da doença. Então, falar em curvas e casuística local e regional como uma forma de determinar a saída do lockdown é não entender que as medidas de proteção de fronteira, elas não foram estabelecidas e determinadas no Brasil como foram na Itália. Outra variável importante dentro do processo é a testagem em larga escala, é a distribuição de testes nas farmácias, etc. Aparentemente, isso é uma medida maravilhosa, mas nós sabemos que a testagem é de má qualidade, e má qualidade não estou falando das empresas, não estou falando do produtor, do produto, estou falando de má qualidade em relação a uma baixa prevalência de doença. Nós temos uma situação de baixa prevalência. Nós temos uma epidemia, mas em relação à população total, a massa, nós temos um número de casos pequeno. Temos um Brasil aí com 250 milhões e fique imaginando a quantidade de casos que nós temos, que é pequena em relação à população total. Então, utilizar testes que não produzem uma alta sensibilidade, alta especificidade em massa, significa ganhar uma grande quantidade de falso negativo e falso positivo. E aí o dano. Teste de anticorpo em qualquer escala não pode sustentar sozinho o fim das medidas de lockdown. De jeito nenhum. Eles não garantem mapeamento e distribuição da doença, justamente porque eles têm um elevado número de falsos negativos. Imaginem associar um teste falso negativo a um indivíduo assintomático. O que é isso? Significa certeza que esse indivíduo vai transmitir para um grande número de pessoas.
relaxar as medidas é igual a você ter pico de caso e óbitos novos quando você considera a testagem de má qualidade que não oferece certeza diagnóstica. Então, quando um indivíduo testa, ele deve ter alvo, ele deve ser alvo específico. Inicialmente, a testagem em cima de pacientes sintomáticos que vão aumentar a probabilidade pré-teste e a prevalência da doença e, consequentemente, o desempenho do teste. Então, um teste de má qualidade, ou seja, que não consegue oferecer alta sensibilidade próximo de 100, especificidade próxima de 100, ele vai produzir também falso positivo. E o indivíduo que faz o teste, ele tem que torcer para que ele dê um falso positivo. Porque se ele tiver um falso positivo, ele ganha, vamos dizer assim, o componente ético de ele fazer um teste agora definitivo e ele sair com o diagnóstico se é positivo ou negativo. A testagem de má qualidade, ela só vai alimentar uma segunda onda se ela for considerada como um parâmetro de distribuição da doença e sustentando uma saída de um lockdown ou de uma quarentena. Por isso a pergunta é, onde estão os casos? Com lockdown, quarentena domiciliar e adequação do sistema, um sistema que dá conta do recado, isso não garante aonde estão os casos. O diagnóstico por RT-PCR, ele é fundamental dentro do processo de mapeamento e de distribuição dos casos. Nossa casuística, ela está em torno de 71.886. Os modelos de estimativa a partir da quantidade de óbitos sugerem que nós possamos multiplicar esse valor de óbitos até por 80 vezes. Então, hoje nós teríamos entre 400 e 700 mil casos. Então, multiplica-se por 10 o número de casos confirmados e multiplica-se por 80 o número de óbitos. E nós vamos ter aí em torno de 400 a 700 mil casos hoje no Brasil. E onde estão esses casos? Ninguém sabe. Porque os doentes e os contatos estão multiplicando-se livremente dentro dos clusters. A distribuição geográfica ela é baseada em quem procura o sistema de saúde. E como eu falei, quem procura o sistema de saúde é doente grave ou doente que está de moderado a grave. Ou o doente que não consegue viver com a ideia de poder ter uma doença potencialmente letal. A quarentena central é uma medida fundamental dentro do processo de lockdown, porque se eu não levo esse paciente para um ambiente no qual ele vai ser isolado da comunidade e inclusive dos contatos, eu também não consigo imaginar como eu vou controlar essa doença. Domiciliarmente, as pessoas podem ser orientadas a se isolarem, mas isso é possível na maior parte das casas, na maior parte dos ambientes. Imaginem as comunidades nos quais vivem 10, 12 pessoas no mesmo ambiente. O rastreamento de sintomático é uma medida de um local que tem capacidade diagnóstica. E, finalmente, a saída gradual com monitoramento também só é possível se esta parte inicial aqui de distribuição apropriada, de localizar onde estão os casos, ela foi feita. Senão, se eu não tenho estrutura para fazer diagnóstico, como é que eu vou ter estrutura para monitorar? Eu vou ficar fazendo isso aqui. Quem chega no hospital, quem interna, quem sai vivo, quem morre. Quem chega no hospital, quem interna, quem sai vivo, quem morre. O tempo todo. Isto não é definir aonde estão os casos. Perguntam sempre qual é a solução? A solução é aumentar a capacidade de testagem. A estrutura disponível, profissionais dedicados, como o Dr. Robert falou, auxiliares de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, o pessoal da limpeza, todo profissional dedicado, hoje ele está hipertrofiado. Os leitos de UTI, ventiladores e a estrutura hospitalar foi toda voltada para o Covid-19. Ela vai ser reduzida. Ela vai ser reduzida à medida que nós vamos saindo da quarentena, do ambiente de lockdown. Mas pensem, as consultas eletivas, elas vão aumentar. As cirurgias eletivas, elas vão aumentar. A estrutura começa a se refazer. E a exemplo, como eu já disse, de Singapura, Inglaterra e alguns estados americanos, como refazer essa estrutura rapidamente se ocorrer um recrudescimento da doença?
porque o recrudescimento da doença é a segunda onda, e ele é um problema, porque ele pode ser muito maior e ele pode surpreender. Imaginem, cirurgias eletivas marcadas, hospital todo reestruturado para atender o paciente eletivo, e nós começamos a ter um recrudescimento. Como nós não temos uma distribuição, não sabemos onde estão os casos, isso pode ser surpresa novamente. O monitoramento baseado em quem chega no hospital é um monitoramento pobre e frágil e com um nível de incerteza muito grande. Nós também barramos nas dificuldades culturais. Por quê? Vejam que alguns colegas, mesmo aí nos Estados Unidos e em outros países, propõem o estabelecimento de uma autovacina ou mesmo da imunidade de rebanho, expondo as populações. Vocês vão conseguir convencer a população mundial ou a população brasileira que é melhor ela se expor para ela ganhar imunidade logo do que ela ficar protegida? É melhor ela se expor correndo o risco, mesmo que mínimo, de ela acabar numa UTI entubada e morrer? Então, culturalmente, não é fácil, quando nós já estabelecemos um ambiente de medo e até de pânico em alguns ambientes sociais, falar para a pessoa se expor. Então, não há evidência de imunidade definitiva contra uma segunda ou mais exposições, apesar de, logicamente, se nós fizermos um paralelo com viroses anteriores, isso, de uma certa maneira lógica, isso passa a ser óbvio, mas prova científica, nós vamos ter isso ao longo do tempo. O tempo dirá se nós temos uma imunidade definitiva ou não, mas no momento nós não temos essa certeza. Atualmente, as estimativas de imunidade adquirida de rebanho variam de 2% nos pacientes que estão sendo testados na China, aqueles que foram contato com trabalhadores ou mesmo familiares doentes. E nós temos exemplos, como por exemplo aí na Califórnia, de um trabalho mostrando 23% de imunidade adquirida na população. Então, essa variável imunidade de rebanho, ela ainda é baixa. Estimativas, como vocês sabem, levam nós a crer que a imunidade de rebanho ela pode variar de 5% até 80%, dependendo da taxa de distribuição e de multiplicação da doença. Taxas de multiplicação e de distribuição da doença são maiores, vão confeccionar, vão levar a imunidade de rebanho em taxas maiores. Isso me parece um pouco óbvio. Mas nós não temos essa taxa de distribuição bem definida em todos os locais. Há ainda uma variável importante a ser considerada com relação à saída do lockdown ou da condição de quarentena, é nós pensarmos como isso vai ser feito. Então, inicialmente, nós temos que pensar que isso vai ser feito de maneira progressiva. Alguns propõem que escolas, universidades, pensando em reuniões de pessoas, não em relação a trabalho ou ao ambiente de trabalho, pensando em reuniões de pessoas, que ela inicie-se pelas escolas e universidades, com medidas de diferentes horários, por exemplo, para almoço, uma mudança da postura de limpeza do local, de arejamento, salas menores para um número menor de pessoas e, como o mundo tem mudado, um ênfase maior no e-learning e tantas outras medidas que já estão bem estabelecidas como forma de redução da transmissibilidade de doença. A atividade comercial também gradual, estabelecendo o número máximo de pessoas permitidas. E percebam, vejam o nível de criatividade que vai se ter, porque não existe nenhum tipo de estudo comparando 20 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, inclusive esse conceito de 1 metro, 2 metros, 7 metros e meio, porque os prédios, mesmo com proteção, e aí entra o conceito da proteção com máscaras de pano, máscaras coloridas, máscaras EP1, EP2, EP3, com respiradores, e as máscaras, como uma forma cultural de serem utilizadas, já são por si só um problema. Agora, em relação a esse distanciamento,
no convívio, no comércio, ele é bastante empírico. O empirismo aqui é um problema, pensando que nós estamos saindo numa condição onde nós precisamos ter controle da situação. A atividade social, restaurantes, cafés, gradual, pensando em horário restrito, número de pessoas, imagine como isso vai ser difícil de ser feito e organizado dentro do comércio. Reuniões em massa, talvez seja uma forma mais fácil de nós proibirmos as reuniões em massa, pensando em shows, concertos, mas e o futebol? E o basquete? E tantos outros esportes coletivos que levam muita gente para as quadras para serem assistidos. Então, com plateia, sem plateia, esse retorno social, ele vai ser empírico. Ele deve ser gradual, ele vai ser empírico, e ele deve minimizar ao máximo a concentração num grande número de pessoas, principalmente em locais que têm capacidade restrita de testagem. Os transportes particulares serão permitidos mais rapidamente. Alguém fez uma pergunta e observação aqui no chat sobre aviões, sobre metrô. Por exemplo, as pessoas que trabalham, às vezes, nos locais, eu pessoalmente tenho uma experiência com uma funcionária, ela não está vindo e estamos procurando mantê-la, porque ela é uma paciente de alto risco e ela, no transporte para cá, ela vai pegar pelo menos 2 transportes pela distância que ela tem diária, e o risco dela se contaminar é muito alto. Então, eu concordo com a ideia de que transportes coletivos são um problema, e a reestruturação deles, ou a retomada deles, vai ter que ser gradual. As mudanças dos conceitos de limpeza vão ter que ser implementadas, e os equipamentos de proteção individual que sejam cientificamente comprovados do ponto de vista de taxa de transmissibilidade. E o conceito de máscara de pano me parece ser um conceito desesperador, de um ambiente que não tem como dar conta do spread de máscaras adequadas nem para a sua própria população. Pensando em atividades de trabalho, aí sim elas podem ser melhor confeccionadas, principalmente quando eu posso testar os funcionários, eu posso garantir uma melhor proteção individual, eu posso reestruturar o meu local de trabalho pensando em ambientes mais ventilados e com uma limpeza mais rigorosa, eu posso carregar, do ponto de vista de dinâmica de trabalho, os web meetings preferencialmente. Então, eu consigo, em termos de trabalho, de retorno ao trabalho, controlar melhor esse ambiente do que reuniões de pessoas, seja no ensino, seja no comércio, ou seja em atividades sociais. Claro que, se vocês forem ver experiências que a literatura mundial mostra de monitoramento, tem grupos com monitoramento com alta tecnologia. Algumas universidades americanas, inclusive a Johns Hopkins, tem um trabalho, Stanford tem um trabalho, eu não sei como Boston está nesse aspecto, a Harvard School, mas eu sei que essas universidades estão contribuindo de forma importante para o monitoramento com tecnologia, seja através de aplicativos, seja através do mapeamento da distribuição geográfica, algo que é impensável que não seja utilizado em 2020. Com tanta tecnologia disponível, e isto é impensável que não esteja sendo utilizado. Vejam, é diferente de uma operadora de telefonia dominar esse controle de aglomeração de pessoas. Eu estou falando de um mapeamento de indivíduos que estão sendo seguidos após a doença, para avaliar o seu recrudescimento. Eu estou falando de monitoramento de pacientes que foram testados negativos. Eu estou falando de monitoramento de pessoas que estão por aí circulando, e eu tenho que, dentro do ambiente do pensamento de saída do lockdown, saída da quarentena,
ter critérios pré-estabelecidos de alerta diferentes de os hospitais estão lotados, estão morrendo muitos pacientes e nós não estamos dando conta. Quando isso acontece, já foi. Quem já teve um carro de motor 1.0 e fundiu o motor do carro de um motor 1.0 sabe disso. Quando aparece a luzinha vermelha, foi. Não tem mais como você parar, pôr óleo, pôr água, resfriar o motor. Você perdeu o motor. Então, esse ambiente precisa ser revertido rapidamente, porque os critérios pré-estabelecidos de alerta para saída de um ambiente de isolamento, eles precisam ser mais sensíveis, mais rapidamente perceptíveis, porque senão eles só vão gerar uma segunda onda muito maior do que a primeira. O aumento do número de casos e a sobrecarga do sistema de saúde, como eu disse, são medidas como mortalidade. Elas são medidas muito grosseiras, pouco sensíveis e que pouco predizem o que está acontecendo no ambiente e no país. Retornar às medidas de contenção pode ser um problema se o sistema não prever isso. Então o sistema precisa prever e entender que o fato de ele ter hospitais vazios não significa que esses hospitais não vão estar cheios. Imaginem que nós tínhamos aqui no Brasil um ambiente onde São Paulo era o local de onde iria irradiar São Paulo, Rio, irradiar os casos para o país inteiro. Se vocês repararem, os casos estão descendo. Os casos estavam no norte e estão descendo e vão encontrar São Paulo. Perceba esse movimento, que é um movimento grosseiro, que eu não preciso ser nem da área de saúde, nem ler muito para perceber, e que contraria totalmente a ideia inicial de que os casos não vão subir porque está quente lá em cima. Que os casos não vão... É esse tipo de predição empírica que não pode mais ocupar espaço nos nossos ambientes. Nós temos experiências mundiais sólidas, nós temos experiências mundiais que falam, vai acontecer igual com vocês. E nós, teimosamente, ficamos pensando que nós somos diferentes. Por que seria isso? Por que isso poderia acontecer? Então, não é um problema de otimismo e pessimismo. É um problema simples. Nós temos experiências que estão vindo de janeiro para cá, temos que aproveitá-las como modelo para nós tomarmos atitudes, e temos experiências sólidas, não só do controle, como dos problemas que vão ser enfrentados. Por isso, nós somos abençoados nesse aspecto, porque, infelizmente, as experiências dos nossos colegas no mundo todo podem servir de exemplo para as nossas tomadas de medida na saída, se é que nós estamos no ponto de saída de quarentena e de lockdown. Eu não estou falando nem contra nem a favor, porque isso precisa ser avaliado como um todo. Por isso que a mensagem minha final é que retornar sem arrependimento, pois com a volta virão mais casos e mortes, em uma proporção que, na verdade, era plenamente evitável. Sei que, humanamente falando, nós temos sempre uma tendência a sermos otimistas, porque isso nos faz bem. É claro que nós sabemos que as coisas estão indo embora, que as coisas estão melhorando, que a doença está esmaecendo. Isso faz bem psicologicamente, não só para as forças de trabalho em saúde, como também para os pacientes. Mas, independente desse lado humano nosso, que deseja o melhor, temos que ser responsáveis e pensar que podemos, de uma certa maneira, minimizar muito o número de casos e as mortalidades se tomarmos as medidas apropriadas, mesmo ao decidirmos a saída da quarentena, do isolamento ou do lockdown. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Aqui eu compartilhei um pouco do material que nós temos acessado, estudado, e é um prazer estar com o professor Robert, professor Chagas, professor Lincoln, nessa discussão aqui, e com todos vocês que estão participando. Obrigado. Bom, primeiro, realmente, assim, cumprimentá-los pela excelência do trabalho, professor Robert, professor Vanderlei, foram duas magníficas apresentações, bastante entusiasmante saber que se temos problemas por um lado, temos tanta competência, tanta disposição em fazer frente a esse problema. Isso
como o Dr. Vanderlei terminou muito bem, isso toca a nossa alma humana, é a nossa expectativa, é a nossa eterna esperança, e é isso que talvez como espécie tenha nos feito ir tão longe, que é essa crença na nossa capacidade de fazer, na nossa capacidade de interagir e de nos autoajudar. Portanto, parabéns a todos. Dando início à parte de moderação, e aí vou pedir o apoio do meu querido professor Chagas, nós temos aqui algumas considerações das pessoas que nos assistiram, e eu vou colocar para ambos, e, por exemplo, uma delas é justamente nosso caríssimo colega, professor Alberto Sabag, que coloca que, sobre a questão do ambiente insalubre de transporte numa aeronave, se existe aí alguma ideia, porque o vírus, né, nas considerações dele, viajou a jato pelo mundo, e como seria a possibilidade de reestruturar para tornar essa cabine e outros transportes públicos aqui citados menos insalubre. Eu aproveito para, juntamente e pela mesma natureza, colocar também o questionamento, meus caros professores Robert e Vanderlei, do Danilo Grégio, que vai nessa linha, tipo, quais os proveitos que o sistema de saúde mundial pode obter, na opinião de cada um, né? Ou seja, então eu estou citando esse ponto específico, que já é uma mudança notória. O Dr. Alberto Sabag é um especialista em medicina do tráfego, mas acrescento também essa outra consideração sobre os possíveis impactos, ou até benéficos na saúde mundial. Então, professor Robert e, na sequência, o professor Vanderlei. Bom, obrigado a todo participante desse evento. Dr. Vanderlei, obrigado pela sua apresentação. As perguntas são muito boas. Eu não vou falar sobre transporte porque não é minha especialidade, mas quero falar das duas perguntas que eu vi no chat. Primeiro, da doutora Carla de Campinas, sobre idosos que acompanharam no APS. Primeiro tem que entender, em nossa rede, cada paciente tem médico da APS. Então, não temos o laboratório exatamente por isso, mas no hospital chegaram vários pacientes de fora da nossa rede em crises. E é óbvio, se não tem um sistema de acompanhamento desses idosos frágeis, não tem oportunidade precoce de fazer intervenções, nem de fazer essas conversas difíceis, essenciais, sobre as vontades dos pacientes, se chegaram a uma crise respiratória. Eu acho que a intervenção melhor de tudo na APS para nossos idosos foi para documentar as vontades do paciente própria antes de chegar ao hospital. Porque quando chega com documentação correta e os nomes da família que são responsáveis pela pessoa, podemos imediatamente fomentar um plano de gestão do crise respiratório e decidir, de repente, se será um candidato pela UTI de uma dessas ventiladores, em que vai provavelmente falecer, ou redirecionar o paciente para o nosso centro de atendimento paliativo. Então, o papel da APS nessa situação dos idosos, primeiro é para elicitar essa informação da família. Outra pergunta sobre privado público. E eu entendo bem que a política de saúde lá no Brasil entre privado e público é difícil e tem uma história difícil. Mas esse não é um momento de briga. Esse é um momento de cooperação. Esse é um momento de superar nossas barreiras tradicionais e aumentar a capacidade do nosso sistema. A informação que eu conheço é que tem 45 leitos por 100.000 pessoas na rede privada. E tem 4 leitos
por 100.000 pessoas no rede público. Esse número 4 é totalmente inadequado. E a sobrecarga dos hospitais públicos será uma tragédia se não fomentamos agora uma aliança entre os hospitais públicos e os hospitais privados para aceitar os pacientes e falar mais tarde sobre o sistema de pagamento, porque não temos tempo para escrever contratos, etc. Só temos que fazer isso em um nível de confiança que a compensa vai seguir mais tarde e fazer o duplo processo, abrir nossos braços para atender os pacientes que precisam de atendimento e falar simultaneamente com as autoridades financeiras do governo e dos operadores privados para pagar uma taxa correta por esse serviço. Dr. Vanderlei. Sim. O aspecto mais importante, pensando em termos de sistema de saúde, que eu vejo, o sistema de saúde, ou os gestores de saúde, ou a gestão municipal, estadual e até federal, aprender a enxergar um pouco mais de incerteza. Há poucos meses atrás, Lincoln e professor Robert e Chagas, nós estávamos discutindo, isso dezembro, novembro, questões do tipo procedimentos que não servem para nada, tecnologias que são utilizadas a rodo, sem nenhum benefício para os pacientes, terapêuticas com ganho mínimo, e agora nós estamos com um problema real, verdadeiro. E o sistema está preparado para problemas reais? Não. E então eu chamo o sistema de sistema placebo. Nós tínhamos um sistema placebo até dezembro, e agora nós temos um sistema que ele não pode mais usar do placebo para fazer as coisas e fazer girar a sua roda. Ele agora está tendo que mostrar para o que veio, não só em termos de pesquisa, como em termos de organização e de gestão. E você veja que o sistema não está preparado para um problema real. Não está. Aqui no Brasil, nem na atenção primária, nem nos pronto-socorros e nem nos hospitais. Nós vamos falar, São Paulo está preparado porque os hospitais privados deram conta? Por enquanto. No momento. Eu não sei como vai ser para o futuro. E, além do que, nós não temos um país chamado São Paulo. Nós temos um país chamado Brasil. E temos que levar em consideração o país como um todo. E esse é um ganho muito grande para nós, para o Brasil. Porque o Brasil vai ser olhado como um país agora. E fundamentalmente vai ver como as diferenças fazem diferença nos resultados, na mortalidade e na assistência. Então, o segundo ganho que eu vejo importante é a busca de equidade. A busca de equidade, ela é fundamental, porque agora morte não é morte de pobre, não é morte de rico, é morte. É morte. E na casuística final, lá não tem um subgrupo de pessoas com mais ou menos condição socioeconômica. Está lá o número de mortes. Então, o Brasil tem uma mortalidade agora que vai ser equânime. É ruim falar isso, mas nós não temos equidade na assistência, mas nós vamos ter equidade na mortalidade. Porque a mortalidade é para o país, não é só para um hospital ou para uma cidade. E o terceiro ganho que eu vejo é a solidez e a consolidação da evidência científica, Lincoln. Porque se você hoje for ver, quanto já entrou de mito ao longo desses 4 meses e já foi embora. Entrou com uma força brutal e não mostrou para nada para que serve. Muitas pessoas aderiram a esses mitos no desespero, na preocupação de fazer o melhor, mas eles se consolidaram como mitos. E aí, novamente, nós entendemos que a comunidade científica ela é lenta. Porque imagina que nós temos aí uma quantidade de casos mundial de milhões. Vocês acham que já não havia tempo suficiente para, se nós tivéssemos uma comunidade científica única, linkada, associada, junto, trabalhando junto, nós não já teríamos casuística suficiente para demonstrar se alguns tratamentos funcionam ou não?
É claro que teríamos. Então, nós não temos um banco de dados mundial, nós não temos trials mundiais, nós temos pequenas corporações esparramadas pelo mundo e que no momento que precisam dar resposta, estão dissociadas. Então, eu acho que um ganho importante hoje é que a comunidade científica e global de atenção à saúde, ela vai ter que se estruturar e se organizar para se comportar como tal. Porque ela percebeu que coisas rápidas, súbitas, inesperadas, acometem todo mundo de maneira igual. De maneira igual. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar em relação a esse aspecto, Lincoln. Tem uma colega Maura que diz sobre a questão da plataforma de telemedicina. Nós temos uma comissão de informática e saúde, sem dúvida nenhuma é uma bela proposta para a gente se considerar. E dizer o seguinte, em primeiro lugar, são as mudanças, né? Ou seja, se temos aí perto de 7 bilhões de habitantes e 2,6 bilhões de viagens aéreas ano, sem dúvida nenhuma, é uma situação inusitada do ponto de vista de comportamento como comunidade, guardadas e respeitadas todas as diferenças linguísticas, éticas e culturais. No quesito vacina, por exemplo, nós tivemos aí uma belíssima apresentação. São 100 grupos hoje pesquisando vacina contra a Covid no mundo, trabalhando de alguma forma interligado. Consequentemente, sem dúvida nenhuma, o benefício que nós teremos num futuro potencial, ele é muito grande sob o ponto de vista de colaboração humana. Professor Chagas. Bem, meu caro presidente Lincoln, meu caro professor Robert, professor Vanderlei, eu acredito que nós tenhamos, nessa hora e meia, nós estamos chegando já, aliás, estamos passando do meio-dia e meio, nessa hora e meia de apresentação, tivemos inúmeras oportunidades de aprimorar o nosso conhecimento e, indiscutivelmente, deixar claro o quanto esta pandemia tem feito do ponto de vista até do próprio progresso da ciência. Então, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta, tanto ao professor Robert e ao professor Vanderlei, que é o seguinte: o que mais questionaram ao longo de todo esse período, tenho certeza, principalmente o professor Robert na sua prática clínica e o Vanderlei fazendo o levantamento de toda a literatura médica, foi exatamente qual a droga ideal, existe uma nova droga e o que nós poderemos fazer principalmente enquanto não vem a vacinação. E infelizmente nós tivemos, não os cientistas, mas os políticos tentando fazer com que drogas como a cloroquina, ou até o remédio que aqui no Brasil se usa para tratar um bicho geográfico, fossem realmente as grandes tratativas para essa pandemia. Professor Robert, por gentileza, qual a sua opinião na frente de todo esse pandemônio de informações e principalmente influências políticas na terapêutica? Obrigado pela pergunta, professor Chagas. É um desafio enorme, porque temos que controlar a mensagem pelo público que não conhece a ciência. E quando temos gente que ofereceram propaganda por um tratamento porque não tem evidência, pode verdadeiramente provocar pandemônio. E podemos observar isso nesse país com hidroxicloroquina, com Clorox, coisas loucuras que vêm da boca do presidente americano. E os médicos têm nosso jeito, queremos comunicar bem com nossos pacientes. Mas eu prefiro que os políticos deixaram comunicação científica pelos cientistas que conhecem a evidência. Esse é o problema, porque na verdade, não temos medicamento por essa doença. Não temos. Não temos vacina por essa doença. Esses são sonhos do futuro. Agora, nossos esforços devem ser, como eu digo, preparações. Preparações do rede de saúde, pela onda dos casos de insuficiência respiratória, e preparações sociais, para evitar a contagião dessa doença, pessoa a pessoa, até podemos conseguir um tratamento melhor. Tempo é nosso amigo nessa situação. Se podemos adiantar o onset do COVID, talvez no futuro temos melhores tratamentos. Agora, só temos ventilador e orações. Além disso,
Precisamos de comunicação clara, sem pânico e preparações. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de deixar aqui, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem para os colegas. Alguns estão cumprimentando aí pela excelência do trabalho. Tudo isso, todos os nossos webinários estão à disposição, prezados colegas, no site da AMB e nas nossas mídias, ou seja, essas aulas podem ser acessadas posteriormente. A outra coisa importante, eu gostaria de deixar nesse momento também uma mensagem. Nós, enquanto médicos, temos que dar uma resposta para a nossa comunidade. Até então, essa resposta ela estava um pouco difícil pela carência de equipamentos de proteção individual e pela falta de uma estruturação adequada que finalmente nós encontramos eco no Ministério da Saúde. Então, nós temos agora uma proposta de mobilização de colegas, uma mobilização voluntária, remunerada, feita com proteção, com adequação, com infraestrutura, e eu aproveito para anunciar isso para todos, que se eventualmente se interessarem. Os grupos de risco não estão envolvidos, tá? Eu vi aí uma colega que diz que tem um problema de imunossupressão. Eu sou um cirurgião geral, eu sou casado com uma pediatra, então eu digo que eu sou pediatra por osmose, então minha cara Jerusa, pela base doméstica aqui, não retorne, porque é problemático, os pediatras recebem muito spray continuamente na cara, na face, e essa proposta então vai ser divulgada amplamente para aqueles que se interessarem, porque infelizmente o Dr. Robert tem razão, na medida em que nós começamos a ter influências políticas na questão da Covid, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil hoje uma tentativa por parte de alguns governadores de utilizar-se da pandemia atual para prover soluções que nós entendemos piores, ou seja, querem permitir a atuação de pessoas que não tiveram revalidação dos seus diplomas no Brasil, ou seja, nós não sabemos o grau de formação, o grau de capacidade dessas pessoas, necessariamente não são pessoas que têm grande experiência, e nós estamos vendo aí, não se trata de uma doença de manejo simples, pelo contrário, ela é muito de manejo muito complexo, e essas pessoas, ao se expor, além de expor a si mesmo, as suas famílias, certamente elas vão colocar a saúde terceira em risco, ou seja, isso não só é solução, como, na nossa opinião, potencializa ainda mais o dano. Consequentemente, é algo que nós, enquanto sociedade médica, primeiro, temos que prover a resposta, e aí entra um pouco naquela questão da necessária complementação e integração de serviços públicos e privados, mas também nós temos que criticar e refutar essa atribuição de responsabilidade a verdadeiros leigos na falta de uma devida respaldo legal, que não vão contribuir em nada. Eu gostaria de ouvir um pouco o Dr. Robert, o professor Chagas e Vanderlei sobre esse ponto específico, ao mesmo tempo reiterando que nós faremos um chamamento para a nossa comunidade médica e não fugiremos ao nosso dever. Bem, esse é um momento chave em nossa história e precisamos muita ajuda, com certeza, mas também precisamos competência. E só pode mandar pessoas no UTI que conhecem os principais de gestão dos pacientes com insuficiência respiratória. Por exemplo, eu não tenho papel nisso, sou médico da atenção primária, não vou para a UTI. Mas posso contribuir em várias outras formas à luta. Quero dizer uma história um pouco interessante, que em nossas unidades de atendimento paliativo não foi pessoal suficiente só para atender os pacientes, técnico de enfermagem. E eu treinei uns higienistas odontólogos para servir nessa capacidade num curso breve. Tem oportunidades de flexibilizar o papel dos vários pessoal, mas, além de tudo, precisa competência, porque essa é uma crise enorme
E não é um lugar para brincar. Doutor Chagas. Indiscutivelmente, esta é uma situação onde aqueles que vão ficar nesta linha de frente, principalmente cuidando dos pacientes graves que complicam, é algo exatamente para especialistas. E, sem dúvida alguma, é o time mais jovem, são aqueles profissionais que hoje terminaram as residências, terminaram a formação, mas já estão completos, já são especialistas em terapia intensiva, em medicina de emergência, em pneumologia, em nefrologia, em cardiologia. São aqueles que realmente podem assumir o papel de destaque neste atendimento. E, sem dúvida alguma, concordo com o Dr. Robert, que nós que já estamos um pouco mais velhos, já trabalhamos de uma forma mais efetiva no passado. Eu, por muitos anos, trabalhei em terapia intensiva em unidade coronária. Aliás, faço parte, talvez, do grupo de fundação da própria AMIB, da nossa Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, a antiga SOPAT. Eu vejo que esse é um processo de renovação. Mas, indiscutivelmente, meu caro presidente Lincoln, como nós temos discutido em nossas reuniões com o Ministério da Saúde, nós precisamos de frente de trabalho, mas uma frente de trabalho que seja constituída por profissionais qualificados. De nada adianta nós trazermos os estudantes de medicina que tiveram até algumas opções de encerrar a sua graduação precocemente, esses não são médicos ainda completamente formados, nem mesmo se utilizar dos cubanos que por aqui ficaram, que não são médicos com preparo para esse enfrentamento, e igualmente os profissionais que se formaram lá fora e que não fizeram ainda a sua revalidação do seu diploma. Aqueles que às vezes defendem, outro dia eu ouvi um profissional que, como eu, fez um treinamento nos Estados Unidos, falando que esse pessoal sem revalidar podia entrar. Eu até, minha vontade é perguntar a ele se alguma vez lá nos Estados Unidos ele pôde exercer alguma função sem ter as devidas licenças. Eu estudei na Califórnia, onde, além de você ter uma licença nacional, você precisava especificamente de uma licença específica da Califórnia, o exame Flex, para poder exercer em parte clínica. Então, isso não pode jamais ser violado. Não é essa condição de crise do momento que nós vamos fazer com que pessoas não preparadas assumam a devida ação. E outra, essas pessoas têm que dar as devidas informações aos enfermeiros, e também enfermeiros bem treinados para entrar na UTI, a fisioterapeutas, porque senão nós vamos começar a perder pacientes na calada da noite, porque aquilo que foi programado não foi adequadamente executado. Acho que o professor Vanderlei conseguiu voltar à tela dele. Essa era a consideração, né? Fazendo uma brincadeira aqui, enquanto o nosso caro Vanderlei volta, talvez nós tenhamos causado tanto a perturbação no tráfego da rede mundial que ela se tornou instável. Mas é apenas uma brincadeira, claro, o nosso evento ele tem seu impacto. Meu caro doutor Vanderlei, estás me escutando? Vanderlei? Parece que sim. Acho que é congelado. Tem duas considerações aqui a respeito da questão da medicina baseada em evidência e dos testes rápidos em farmácias que seriam mais dirigidas a ele. Nós estamos, né, meu caro professor Chagas, para o final do nosso webinar. Eu gostaria já de agradecer, meu caro professor Robert, dizer que ao agradecer também, já deixar o convite para participações futuras e, obviamente, que tenhamos, né, com a maior segurança, no menor espaço de tempo possível, o prazer de nos reencontrarmos pessoalmente. E vocês? Vanderlei, está nos escutando? Agora estamos te ouvindo. Eu estou dizendo que nós estamos caminhando para o final do nosso webinar. Agradeci aí ao meu caríssimo professor Robert Janet. Gostaria de agradecê-lo. Também existem duas considerações finais aí dos colegas, Vanderlei, sobre a questão de estruturação de uma nova política nacional ou mundial de práticas baseadas em evidência e também sobre a questão dos testes rápidos em farmácias e em alguns laboratórios, que a gente gostaria de ouvir as suas considerações. Eu já aproveito para me despedir por aqui, vou pedir... Na verdade, os testes rápidos eu comentei alguma coisa na apresentação. São testes que, para serem utilizados em pacientes que não são alvo, ou seja, não são pacientes suspeitos de doença, são testes que vão conferir uma alta taxa de falso negativo, inicialmente, e talvez uns falsos positivos.
Então, essa testagem rápida é por isso que você deve torcer para ter um falso positivo, porque assim você ganha a necessidade de fazer o teste PCR definitivo. Então, quando você fizer um teste rápido, a mensagem que eu dou, torça para ser positivo, porque assim você tem a possibilidade de ter certeza se você tem doença ou não. Porque o falso negativo vai ser um transmissor e vai ficar com aquela ideia de que não tem doença. Não vai ter cuidado com as medidas de limpeza, de proteção individual, e vai passar a doença para todo mundo se for um assintomático. Em relação a um sistema de saúde baseado em evidência, assim, isso é um problema. O marketing, as indústrias, os procedimentos, eles são muito fortes. E eles competem fortemente com aquilo que é necessário, que é fundamental para as pessoas. Por isso que eu disse, nessa epidemia, todo mundo está aprendendo o que é fundamental, Lincoln. O que é fundamental? É ter onde morar, é ter o que comer, e não é ficar doente e não ir para o hospital ser entubado e ir para uma UTI. Então, a humanidade ela ficou, vamos dizer assim, mais sensível ao que é fundamental. Agora, as empresas que têm interesses, elas também vão ter que se moldar a uma nova realidade. Por quê? Evidência científica ganhou um grande espaço nesses 4 meses, justamente por conta da pressão indevida e até infantil de que alguns procedimentos ou terapêuticos poderiam tirar a pessoa da morte. Isso não se consignou, não se consolidou, e isso ficou fortalecendo o conceito de que evidência científica é necessário para a gente falar alguma coisa. Então, mesma coisa, dados. Há uma diferença em você falar em modelos de previsão e outra coisa é você lidar com dados. Então, o governo e o sistema de saúde precisa ter dados. Dados, senão você não tem ideia do que fazer. Não tem, simplesmente não tem. Então, no momento que ocorre uma doença forte, letal, rápida, transmissível e avassaladora, todo mundo começa a entender que é necessário dados. Porque senão, como é que eu tomo decisão do que fazer, em quem fazer e quando fazer? Esse é uma pressão forte. Pior, agora, não acho que é pior, mas é razoável. É ficar vendo pessoas falando em ciência, em evidência, em ciência e evidência, quando você sabe que não tem ciência e evidência nenhuma por trás daquela fala. Mas tudo bem, só o fato de ele estar falando em ciência e evidência já está fazendo propaganda da evidência científica. O professor Robert falou muito de atenção primária. A atenção primária é uma área que carece de uma atenção maior, não primária, mas uma atenção primária para atenção primária, professor, que fortaleça os conceitos relacionados à coleta de dados e análise, e também a evidência científica disponível para muitas das medidas que são tomadas em atenção primária, que são eficazes, funcionam bem, mas que não são minimamente estudadas. O senhor falou de uma medida interessante que a telemedicina está conferindo, que é simplesmente conversar. Quanta medicina dá para ser feita com uma boa conversa, não é? Sem aparelhos, sem tecnologia de alto custo, uma boa conversa. Pronto. O velho médico que cuida das pessoas, que ouve as pessoas e que dá conselhos e rumos para elas. Então, ou até as ajuda a encontrar esses rumos, para tomada de decisão. Então, a conversa, ela parece que é uma obviedade, mas ela pode ser muito bem testada através de métodos qualitativos. Mostrar que ela funciona, que ela produz impacto, que ela dirige, que ela orienta, que ela dá rumo para as pessoas. Por exemplo, na paliação. Quanto de paliação está sendo feita, professor, e que pode ser registrada e mostrar os benefícios para a família, para o paciente e para o sistema. Não é? Então, eu acho, Lincoln, que o problema mesmo é nós, em cada atitude que nós tomamos, nós enxergarmos que ela pode ser uma evidência fundamental para ser coletada, registrada e divulgada. Essa a minha ideia para governo baseado em evidência.
Agora, governo que não é transparente vai passar apertado, não vai querer nada com evidência. Professor Robert, para suas considerações finais. Bem, amigos, vai chegar um tsunami. Você está na praia e pode vir o pico desse tsunami lá uns quilômetros fora do litoral. Você tem agora 2, 3 semanas para fomentar mudanças em seu sistema assistencial às suas pacientes. Não espera. Pegue essa oportunidade agora mesmo a implementar essas mudanças. Se vocês quiserem copiar nossas, está liberado para fazer. E será um honor para participar nessas mudanças com nossos protocolos. Mas faz uma coisa agora, não espera. O reforma do sistema de saúde agora em suas mãos. Bom, são 13 horas, o professor Chagas teve alguns problemas de conexão, de maneiras que eu, em nome dele e em nome de toda a diretoria da Associação Médica Brasileira, gostaria de agradecer imensamente a todos pela apresentação, parabenizar uma vez mais o professor e agradecer ao professor Robert Janet, professor Vanderlei Bernardo. Vocês foram simplesmente brilhantes. Aqueles temas, aqueles tópicos que porventura não tiverem sido mencionados nesse momento, nós teremos o maior prazer de enviá-los aos palestrantes e para que eles possam ser respondidos. Pedimos desculpas pela limitação de tempo e ressaltando que todo esse material está disponível nas mídias da MB. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos, uma ótima tarde. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Chagas. Be safe, Professor. Thank you, and thank you for inviting me. It was a real pleasure.